A gente tem algumas atividades e atribuições, né, que vão variar de acordo aí com os contextos sociais, culturais das forças de segurança, mas que a gente tem, que a gente chama de natureza desse trabalho, né, em segurança pública, que traz exigências laborais excessivas do ponto de vista físico, psíquico, e que afetam relacionamentos entre colegas, com a família, cônjuges e com a comunidade, tá? E aí a gente vai perceber que tem uma coisa, né, assim, que me chama muita atenção, como alguém que está do lado de fora, né, e que trabalha com saúde mental, que é comum que a gente, nos processos seletivos para adentrar as forças de segurança em diferentes níveis, com diferentes níveis de dificuldade, mas de modo geral, é exigido, né, do agente ali de segurança pública capacidades físicas, psicológicas acima da média, certo? Por outro lado, né, com a profissão e por conta da natureza dessa profissão, essas capacidades elas tendem a se deteriorar mais do que a população em geral ao longo do tempo, tá? Tem algumas pesquisas aí que eu cito, e como eu comentei lá na minha tese também, vocês encontram uma série de referências que vão trazer questões mais específicas, falando, por exemplo, de adoecimento físico, não só emocional, mas também adoecimento relacionado ao estresse, né? Relacionado a questões de problemas cardiovasculares, né? Uma série de outros problemas ocupacionais aí também. Então, isso é um ponto interessante, né? Exige-se para a entrada dentro, né, desse tipo de trabalho, você exige capacidades acima da média e depois você vê que há uma deterioração no longo prazo, justamente também por conta do trabalho, né? Então, por isso que é importante a gente pensar ações não somente de tratamento, que foi a defesa que eu fiz lá no primeiro encontro, da gente não pensar somente ações de tratamento, mas também de prevenção, promoção de saúde ao longo do tempo, certo? E aí, a gente vou trazer então, né, como prometido, alguns programas aí que falam, né, sobre essas práticas que vão visar, então, não só o tratamento, porque isso foi um ponto que eu pesquisei, né, como eu queria também defender ali na minha tese a importância do cuidado em saúde emocional ao longo do tempo, né, nessa profissão, não só quando há um problema psicopatológico, um quadro psicopatológico, eu fui defender isso na minha tese também, de alguma maneira. Então, eu fui buscar se essas ações já aconteciam, e existem várias aí ao redor do mundo. Então, a gente tem essa aí, que a gente vai ver agora, essa é dos Estados Unidos, tá? É uma formação, né? A gente tem aí o relato de pesquisa de Rumey, né? Rumey e Rumey aí, são dois estudos diferentes, um estudo quantitativo, o outro estudo qualitativo sobre o mesmo programa, tá? Esse programa de formação em biofeedback e coerência cardíaca. Olha só que bacana. Formação para os agentes, para os policiais aí no caso, tá? Com base em biofeedback e coerência cardíaca, que visavam treinar a regulação emocional e aumentar a resiliência no nível individual, tá certo? E o que eu estou chamando de coerência cardíaca, né? Não sei o quanto que vocês têm proximidade, ou já falaram sobre isso aqui em algum momento, né? Falando sobre aspectos também relacionados ao corpo, né? Saúde física. Mas aqui, quando a gente está falando de coerência cardíaca, a gente está falando de aprender estratégias para que a gente possa perceber quais são os nossos estados corporais, ter um domínio maior sobre, por exemplo, quando eu tenho uma emoção muito intensa, como o meu corpo se comporta. De modo geral, quando vem uma emoção muito intensa, especialmente em situações, por exemplo, de ameaça ou de perigo, vai vir o quê? Medo, vai vir necessidade ali, né, de luta ou fuga, e a gente tem ali alguns mecanismos que vão ser acionados, né? Isso aí vocês já devem estar cansados de saber. Mas o ponto aqui é a gente entender que
o fato de mudar o nosso funcionamento cardiorrespiratório traz uma série de consequências, né? Na hora do evento estressante, né? Enfim, na hora que você tem ali que tomar uma série de posições, a gente até vinha falando sobre isso, né? Alguns de vocês comentando, né? Se eu não me engano, foi o Danilo, né? Que estava falando sobre essa coisa de vocês já terem alguns treinamentos também para aprender respostas mais automáticas, né? Em situações que são mais desafiadoras emocionalmente. Mas aqui, quando a gente fala da coerência cardíaca, a gente está falando do momento em que você pode, né, em que você vai ter um tempo, né, não é na hora do perigo exatamente, mas logo depois, logo em seguida, no momento que você tiver a oportunidade de observar como está o seu corpo, entrar em contato, entender, ter domínio sobre esse estado, então, como está a batida do meu coração, como está a minha respiração. E aí, nesse momento, você consegue respirar de uma outra maneira e você faz um processo oposto. Quando a gente fala de coerência cardíaca, que é, por exemplo, né, uma das estratégias para lidar com a coerência cardíaca é a respiração diafragmática, é você, uma vez que seu corpo está em agitação, você acabou de sair de uma situação muito delicada, muito estressante, você vai retomar o seu estado anterior. E aí, como que a coerência cardíaca funciona? A partir da respiração, eu vou respirar profundamente. Então, a respiração completa, coisa que a gente não costuma fazer, que é aquela respiração que enche o pulmão e que esvazia até o final o ar. Então, respiração completa, expirando até o final, como se eu estivesse enchendo um balão. E aí eu vou fazendo isso repetidas vezes. Conforme eu vou fazendo esse movimento respiratório, o meu corpo, a gente tem, né, a coerência cardíaca, a gente tem o nervo vagal, que vai unir aí o nosso coração aí com o nosso sistema nervoso. E aí, a partir dali, eu vou ter o quê? O meu corpo avisando que as coisas estão tranquilas agora e que ele pode retornar. Ele pode ir se restaurando aos poucos. E aí você vai voltando à frequência cardíaca, você vai ali se recuperando, se restaurando. E por que que isso é importante? Porque, claro, às vezes no meio, por exemplo, de uma situação delicada, não vai ter como você fazer um exercício desse. Mas ele, num momento posterior, por exemplo, ele vai ajudar a que seu organismo se recupere um pouco melhor. Se recupere melhor e mais rápido em algumas situações, tá certo? E o biofeedback é um tipo de mecanismo também que é usado para você também ir aprendendo sobre o funcionamento do seu corpo e das suas emoções.